Bom dia a todos. Você conhece as 3 grandes proteções que o legislador disponibilizou para a segurança do incorporador? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. A incorporação imobiliária se caracteriza pela venda de imóveis em planta, quer dizer, antes ou durante a construção. Portanto, como digo sempre, é venda de papel, já que o incorporador vende unidades antes até de a obra sequer ter iniciado. Obviamente, nessas condições, o risco é inerente à operação. Exatamente por isso, o legislador disponibilizou 3 fortes proteções ao incorporador. A primeira delas chama-se denúncia da incorporação. Veja, o incorporador clássico vende suas unidades até o chamado ponto de equilíbrio da incorporação, que é o volume de vendas necessário para o incorporador auferir recursos financeiros suficientes para arcar com o custo de construção das unidades não vendidas. Atingido o ponto de equilíbrio, ele então inicia a construção. Mas, e se o incorporador não conseguir vender até o ponto de equilíbrio? Teria que avançar com a obra mesmo assim, numa operação de alto risco? Claro que não. Para a segurança do incorporador, a lei da incorporação, que é a Lei 4591 de 64, prevê a possibilidade da denúncia da incorporação, quer dizer, a possibilidade de o incorporador desistir da incorporação, desistir mesmo, ainda que já tenham havido vendas. Ele comunica ao cartório de registro de imóveis a denúncia da incorporação, devolve o dinheiro aos compradores, corrigido monetariamente pelo indexador contratual mais juros de 6% ao ano, e volta tudo à estaca zero, ficando dito pelo não dito. Mas, para isso, terá um prazo máximo de 180 dias corridos, contados a partir da data do registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. A segunda forte proteção ao incorporador veio com a Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que quebrou o maior gargalo que o incorporador tinha. Porque veja, como o incorporador é essencialmente um prestador de serviço, vende as unidades até o ponto de equilíbrio, como falamos, para então iniciar a obra. Para vender cada unidade, o incorporador, obviamente, faz o cadastro do candidato à compra para se convencer que ele terá condições de honrar os seus compromissos. Aí começa a construção. Mas como a economia do país é uma montanha russa, às vezes, um ano depois, abate-se uma forte crise na economia e aquele comprador de ótimo cadastro perde o emprego e, portanto, sua capacidade de pagamento. Aí procura o incorporador. Olha, incorporador, infelizmente eu perdi meu emprego, perdi minha capacidade de pagamento. Eu não conseguirei, portanto, cumprir os meus compromissos que eu assumi com você. E eu não quero ficar inadimplente. Portanto, eu quero romper o contrato que eu fiz com você. Eu quero fazer um distrato. E, obviamente, quero meu dinheiro de volta. Aí o incorporador respondeu: como eu posso devolver seu dinheiro se o seu dinheiro virou obra? Eu não tenho como. Bem, se você não devolver o meu dinheiro, eu vou buscá-lo na justiça. E foi. E na justiça ele teve amparo, porque o julgador entendeu que ele foi a grande vítima da história, porque não estaria deixando de pagar por má fé, e sim porque perdeu o emprego. Então decidiu,
O incorporador deve devolver o dinheiro que ele pagou, podendo reter apenas aquilo que não fosse obra, como corretor de imóveis, propaganda, etc., cerca de 20% do que ele pagou. Os outros 80% teria que devolver. Só que vários julgadores tiveram o mesmo entendimento, gerando então uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Quando vários julgadores prolatam a mesma decisão em casos semelhantes, cria-se um pensamento comum para os futuros julgadores, que não tem mais que analisar o caso, seguem a jurisprudência. No momento que estabeleceu-se uma jurisprudência, não havia mais o que discutir. Se o incorporador solicitasse o distrato, o incorporador tinha que devolver cerca de 80% do que ele pagou. Então, imagine a seguinte situação. Você está com um empreendimento de 50 apartamentos. De repente, 20 perderam o emprego. Não havia o que discutir. Tinha que devolver o dinheiro desses 20. Aí, o que aconteceu com o seu bolso? Esvaziou. Você ficou com as pernas bambas, sem condições de cumprir o seu compromisso com a coletividade. Ora, o que prejudica o incorporador prejudica diretamente a economia do país, porque a incorporação é a mola mestre da economia do país. E foi exatamente esse cenário que as nossas entidades de classe apresentaram ao Congresso Nacional. O risco que estava correndo a própria economia do país com esse quadro. Então, no dia 27 de dezembro de 2018, surgiu a Lei 13.786. Essa lei entendeu exatamente que a grande vítima da história não era o condômino que perdeu o emprego, por mais justo que fosse. A grande vítima era a coletividade, que tinha que ser protegida. Então determinou o legislador: você quer romper o contrato? Ok. Mas primeiro eu vou cumprir o meu compromisso com a coletividade. Vou terminar toda a obra e depois que ela terminar, 30 dias depois do habite-se, eu vou lhe devolver o seu dinheiro. Entretanto, pelo desarranjo que você trouxe à incorporação, eu posso lhe cobrar uma multa de 50% do que você pagou. Para ter esse benefício, obviamente, o incorporador deve oferecer ao comprador o patrimônio de afetação. Então, qual foi o grande objetivo da lei? Desestimular os distratos, fazendo com que o comprador, na hora da compra de um imóvel em planta, fosse mais criterioso, mais cuidadoso para evitar o distrato. Qual é, então, a grande consequência disto, gente? Do jeito que começou, vai terminar. Situação que nós não tínhamos antes, porque o incorporador começava uma obra e não sabia como iria terminá-la. A terceira forte proteção que o legislador disponibilizou para o incorporador é o leilão extrajudicial. Extrajudicial. Tirou o legislador da justiça pela celeridade. Então, caso o condômino atrase 3 prestações, o que poderia trazer um atravancamento no andamento da obra, o incorporador poderá leiloar extrajudicialmente o apartamento. Em poucas semanas, o incorporador corta a cabeça do inadimplente, coloca o arrematante e segue a obra. Portanto, o incorporador bem informado, gente, se utiliza dessas fortes proteções para conduzir com segurança o seu empreendimento. A incorporação imobiliária é atividade altamente lucrativa e totalmente segura, mas para o incorporador que tem informação. E para ajudar as pessoas em como começar nessa atividade com segurança, e até mesmo para aqueles que já atuam na área, a escalar os seus resultados, eu farei o evento,
o mapa da incorporação imobiliária. Nos dias 9, 10 e 11 deste mês. Será totalmente gratuito e online. Aguardo você. Um grande abraço.